Olá, gente, muito boa tarde. Vou esperando vocês chegarem, espero que o som esteja bem. Se vocês estiverem ouvindo, me dê um sinalzinho de ok. Se estiver dando algum problema, sinalizem para mim, por favor, pra gente começar a live de hoje com tudo sobre um tema que eu gosto bastante. Isso, gente. Espero que estejam saindo o som. Se tiver alguma dificuldade, vocês sinalizam pra mim, por favor? Qualquer coisa a gente corre atrás aqui do que for necessário. Tá ótimo. Obrigada, Dani. Olha só, gente. Então eu quero, dar as boas-vindas a vocês que estão aqui no Instagram, ao pessoal que vai assistir essa live pelo YouTube, pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala, é a professora Maíra Trevisani. Eu sou profissional de educação física, especializada em promoção da saúde para as pessoas com doenças crônicas, ou seja, aquelas doenças que têm um período de duração maior que 2, 3 meses. E sou mestre em promoção da saúde justamente para você que está vivenciando aí um diagnóstico de câncer, que é algo tão desafiador, ou para você que já vivenciou, e já passou, tá no processo de remissão ou tá no processo paliativo, de controle da doença, ou seja, para quem já teve essa experiência com câncer e também para aquelas pessoas que já vivenciaram câncer na sua família, porque a gente sabe que tem um fator genético aí que a gente precisa cuidar também. Então aqui a gente traz conteúdos para vocês, conteúdos científicos, aquilo que tem saído de mais atual na ciência, associado à prática, que isso que é o importante, é você trazer da ciência para a prática, mostrando para vocês que é possível superar o diagnóstico de câncer, não de qualquer maneira, tá, gente? Porque a gente já sabe, e muitas pessoas que vão iniciar o tratamento e podem ainda não ter esse conhecimento, porque durante a consulta médica são muitos detalhes e às vezes não aprofundam em questões de qualidade de vida, Então, muitas vezes o impacto é direto na qualidade de vida, independente do processo que você esteja sendo submetida. Então a gente busca a qualidade de vida, porque os efeitos adversos do tratamento, eles podem acontecer, tá? Não é questão que seja normal, todo mundo passa, não necessariamente, tá? Mas é comum, tá? Muitos efeitos adversos, muitos sintomas, eles só vão aparecer durante o processo de tratamento, Muitas vezes a pessoa não apresenta nenhum sintoma logo ali no diagnóstico. Ela vai perceber que está com uma doença como o câncer por conta dos efeitos adversos do próprio tratamento que está, sim, combatendo o câncer. E a nossa proposta aqui é cuidar da sua saúde, buscando a sua qualidade de vida em 6 aspectos da sua vida, não é em um. Mas fala, Maíra, como assim 6 aspectos? Você não é professor de educação física, então você só não fala de exercício? Não. Aqui a gente não fala só de exercício físico, porque você é algo amplo, Você, ser humano, eu preciso ter um olhar holístico, não é um músculo. Você é uma pessoa, Uma pessoa que é muito maior do que um diagnóstico de câncer e que eu preciso olhar para 6 fatores da sua vida, que é o método que a gente usa, para que sim, você execute um exercício, para que você se alimente bem, para que você durma bem, para que você supere o diagnóstico com qualidade de vida. Então, são 6 aspectos que a gente conversa aqui. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um tema que foi solicitado na caixinha de pergunta que eu abri, pedindo para vocês sugestões de temas que vocês gostam, que queriam ouvir, tem curiosidade em saber, que será, na verdade, quais exercícios físicos não podem faltar para quem está vivenciando um diagnóstico de câncer, tá? Isso é um tema, gente, que eu particularmente tenho muito carinho e vejo que precisa muito ser desbravado, que a gente precisa cada vez mais trazer à tona, porque existem mitos, existem incertezas, até por parte, tá, de alguns profissionais da saúde que são da minha mesma área. Muitos profissionais de educação física, pasmem vocês, têm medo de atuar diante de um diagnóstico de câncer, porque não sabe se vai piorar
o quadro do aluno, não sabe se vai saber manusear caso ele apresente algum sintoma. Então, são muitos os detalhes que trazem mitos, incertezas. Então, a gente vê que cada vez mais que a gente puder abordar essa questão de exercício, essa questão do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, com relação ao exercício físico, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de muitas pessoas, tá certo? Então, gente, se vocês, gosto sempre de lembrar, se tiverem dúvida, mande aqui no comentário, tá? Que a gente vai fazendo a live, lendo a pergunta, tentando esclarecer, na medida do que eu souber, claro. Se você conhecer alguém que está vivenciando isso, aperta um aviãozinho, tem um aviãozinho aqui, uma setinha, manda para essa pessoa, tá? Porque isso é conteúdo de valor, é um conteúdo que pode transformar a vida dessa pessoa, tá? E isso, gente, eu vejo na prática e eu fico muito feliz de poder usar essa ferramenta, que é o exercício físico, para transformar vidas, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender que o exercício físico, ele vai além, tá, de um movimento solto que a gente faz. Por exemplo, arrumar uma casa, fazer uma caminhada, sabe? De repente subir um lance de escada. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar de exercício físico. Varrer um quintal, deixa eu pensar, muitas pessoas, né, podem trabalhar ali em serviços gerais. Isso não é exercício físico, gente. Isso é uma atividade física, que é boa, excelente. Às vezes o médico, né, recomenda para os pacientes, olha, vai fazer uma caminhada, vai se exercitar. Excelente. Mas ela é excelente para dar um passo inicial, tá? Quando a gente fala de um diagnóstico como o câncer, a gente precisa ter mais robustez, a gente precisa ter mais conteúdo a respeito disso, porque logo a gente já sabe, né? O câncer é uma doença extremamente desafiadora para o paciente, para o médico, para o fisioterapeuta, para nós profissionais de educação física, para o dentista que cuida de você, para o psicólogo, né? Para inúmeros profissionais, para as enfermeiras que tratam do paciente que está vivenciando o câncer. Porque cada câncer é um tipo de movimento, é um tipo de necessidade que ele busca no organismo. Cada tratamento também traz ali as suas peculiaridades, as suas necessidades. E cada paciente é um ser único que vai responder a esse tratamento de acordo com a vida dele. Não é aquele momento isolado do diagnóstico, é com relação à vida dele. Então, quando a gente fala de exercício físico, o exercício físico precisa ir na mesma direção. Direção do quê? Direção do seu tratamento, direção do seu diagnóstico, direção daquilo que você almeja para a sua vida, aquilo que você traz das suas atividades diárias, aquilo que você tem ali, como que tá a sua cabecinha diante de todo esse cenário de diagnóstico e tratamento. Então, o exercício físico, ele precisa ser adaptado, personalizado à sua necessidade. Então, quando a gente estuda, né, esse aspecto, quando a gente estuda o exercício físico dentro do ambiente oncológico, ele é totalmente diferenciado de qualquer outro cenário. O que eu quero dizer com isso? Mesmo você que já esteve, falei assim pra mim, Maíra, eu tô em tratamento, mas eu sou ativa, porque tenho pacientes que são assim, né? Vem pra mim já com um quadro, Maíra, eu faço atividade física a vida toda, mas tô aqui diagnóstico, sei lá, de um câncer de mama, quero saber se eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. O que a gente precisa entender? O seu organismo, hoje, em tratamento, ele tá um pouquinho diferente do que era antes desse câncer aparecer. Tá certo? As suas necessidades mudaram, tá? Não quer dizer que, Maíra, então eu vou ter que mudar tudo. Não necessariamente. Se você já é ativa, sensacional. Os desfechos clínicos serão muito melhores. Os seus resultados de exames, de tratamento serão infinitamente melhores. Isso a ciência já comprova. O que a gente precisa fazer é ajustar esse tipo de exercício, que é o que a gente vai falar aqui,
com relação ao seu momento, que muitas vezes a gente considera momento bom e momento não tão bom, porque os efeitos adversos podem aparecer ali em algumas questões que a gente precisa ajustar, tá bom? Então a gente precisa entender que a partir do diagnóstico, o cenário muda. E do mesmo jeito que vem mulheres para mim que já são ativas fisicamente, tem aquelas que, graças à ajuda médica, que eu fico muito feliz com os médicos que são, assim, parceiros, graças à ajuda médica de uma recomendação, falar, você vai entrar em tratamento, mas procure o exercício físico, elas chegam até mim. E o que acontece? A gente vai precisar também estruturar a sua nova jornada, que muitas vezes, pelo contrário daquilo que se imagina, né? Vai tudo piorar. Não. Vai trazer ela a uma realidade de atividade que ela não tinha antes, né? Ninguém tá dizendo que o diagnóstico foi... que bom que teve diagnóstico de câncer para a pessoa se mover. Não é isso. Mas isso foi um pontapé ali, uma sacudida para que ela se movimentasse. E ela chega até mim. E aí o que a gente precisa entender, né? Como eu disse inicialmente, cada cenário é um cenário, cada pessoa é uma pessoa. Então, e cada fase de tratamento exige do paciente um estímulo diferente para que ele responda a esse tratamento com qualidade de vida e que previna os efeitos adversos. E também consiga controlar, mais ou menos, tem casos que a gente consegue controlar caso algum sintoma já seja crônico, caso alguma coisa já tenha aparecido ali, porque a pessoa já finalizou o tratamento, mas aparece ali com um problema de coração, que pode acontecer. Então a gente consegue ali controlar, restabelecer. Então o exercício ele vem nessas várias vertentes, ok? Então que quando a gente vai observar, primeira coisa, a gente precisa tirar da cabeça, tá? Que o mito do medo, né? Medo de fazer o exercício, medo de piorar o meu quadro. Mas o medo, para ele ser retirado, ele precisa ser substituído por uma confiança. Confiança em quê? Primeiro, num profissional que sabe o que está fazendo. Porque você precisa de um acompanhamento. Lembra que eu falei? Cada fase exige uma resposta. Cada fase exige um estímulo que a gente espera uma resposta do seu organismo. Então esse profissional precisa saber que, por exemplo, estamos em quimioterapia, né? Vou contar um caso de uma paciente que eu atendi. Então ela veio para mim sedentária, nunca tinha feito atividade física e a profissão dela era confeiteira. E então ela veio pra mim, não que todas são, mas ela veio pra mim com sobrepeso, né? Um câncer de mama importante, tá? No estágio 3, iria se ser submetida à cirurgia, né? Mas uma cirurgia pós-quimioterapia. Então ela ia passar pelo processo de quimioterapia, iria fazer a cirurgia, depois faria radioterapia. Então esse era o cenário. Com sobrepeso, uma mulher de 44 anos. Tá certo? Então quando ela chega pra mim, ela chega obviamente fragilizada, uma mama volumosa, né, assim, que ela tava bastante assim chateada, obviamente, e bastante sobrepeso. Então quando ela chegou pra nós, né, com esse quadro, então qual que era o nosso objetivo? O que a gente conversando com o médico que atendia ela, ele falou, olha, eu preciso que ela perca peso. Né? Eu preciso que ela perca peso, eu preciso que ela se alimente melhor, porque ela vai passar por cirurgia lá na frente, ela vai passar por quimioterapia agora e a gente precisa que ela responda bem, tá certo? O que aconteceu? Ela foi, né, a gente começou a inserir buscando nela ali repertório do que o exercício poderia significar para ela, trazendo dentro dela ali o que o movimento significava para ela, porque lembra que eu falei para vocês? Eu não cuido só de músculo movimentando, eu cuido de pessoas, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar de prazer. A gente precisa associar o exercício ao prazer.
Se não for associado, a pessoa não executa, né, gente? Fala a verdade. Pra que eu já tô passando por um desafio gigantesco que é o câncer? Ainda vou fazer algo que não me traz prazer? Fica contraditório, né? Pelo menos essa é a minha experiência. Depois vocês comentem aqui, falem pra mim o que vocês sentem. Pois bem, fui buscando dela e confesso, gente, tava difícil de ter uma memória positiva com aquele movimento. O que acabou acontecendo? Eram 2 vezes por semana que eu precisava dela. 2 vezes por semana, né? E ela começava, faltava um dia, ia no outro, e eu falava, 1 vez por semana, e já vai anotando aí, 1 vez por semana de exercício não resolve, gente. Não resolve. Ah, Maíra, é melhor do que nada. Gente, se você faz uma, você faz 2. Vocês me desculpem, mas eu não posso mentir pra vocês. E eu vou dar uma explicação, tem uma razão científica pra isso. O exercício, ele estressa seu corpo. Ah, Maíra, como assim estressa? Ele tira você do conforto. Tudo aquilo que te tira do conforto traz um estresse. Mas não é que tem que ser um estresse negativo. É um estresse que vai gerar uma adaptação. Só que essa adaptação só virá se você repetir o estresse. Tá certo? Então, qual que é a recomendação? Mínima, 2 vezes por semana. Então, já anota aí. Pelo menos 2 vezes por semana. Precisa ser intervalado, tá? Pra dar um tempinho de descanso, principalmente dependendo da tua fase de tratamento. Então, precisa ser intercalado, ok? Então, essa minha paciente, ela vinha em um dia, no passado um dia de repouso, no outro ela não vinha. Tive que conversar, falei, amor, deixa eu te explicar. Eu não vou conseguir te ajudar se você não me ajudar, né? Se você não vier até mim, eu não consigo fazer por você. O que a gente pode desbravar aqui? E conversa vai, busca daqui, e usa técnica, e a gente vai descobrindo. Aí o que aconteceu? Vocês sabem, né, gente? Se você tá começando tratamento agora, você vai ver o que vai acontecer. Para você ser submetido a um novo ciclo de químio, como ela estava, você vai fazer um examinho de sangue para ver se tá tudo bem, né? Para ver se você pode tomar a nova químio, a novo ciclo de químio. E acabava que o que acontecia? Ela iniciou o exercício antes da químio, ok. Quando entrou em químio, começou a espaçar o exercício. Eu falei para ela, olha, sabe o que vai acontecer? Seu exame de sangue vai trazer ali algum resultado que pode ser que você não consiga fazer o novo ciclo. Ela falou, Maíra, será? Será? Falei, pode acontecer. E bingo. O que aconteceu? Ela estava ali trazendo o quadro de uma anemia. Uma anemia que foi, né, percebida porque deu no exame de sangue, mas ela já estava apresentando sintomas de diarreia, já estava com sangramento porque causou ali uma hemorroida, né? Já veio ali com um quadro decadente. Aí eu falei pra ela, então é por isso que você não tá fazendo o exercício? Ela falou assim, Maíra, tô com dificuldade, tava com vergonha de dizer, e assim, eu fiquei constrangida de falar pra você que tava ali sangrando, né, o hemorroide e tal, acabou apresentando anemia. Tivemos que interromper a fase de exercício e ela teve que adiar a quimioterapia dela. O que eu recomendei pra ela? Ficar parada? Nananina, né? Vamos começar um movimento tranquilamente em casa pra você retomar a força, vai fazer o que o médico pedir, vai se alimentar direitinho. Passado 15 dias, feito o exame, ela retorna. No que ela retorna, que exercício que eu precisava buscar com ela? Ela precisava perder peso, né? E o que a gente sabe hoje que é fundamental para o paciente oncológico? O que a gente sabe hoje nos estudos que funciona e funciona na prática? Qual o exercício? Primeiro a gente precisa saber quais exercícios, que tipo de exercício existem, né? Então a gente tem os exercícios aeróbicos, que são aqueles cíclicos. Seja caminhada, seja corrida, seja bicicleta, né? Tudo aquilo que você faz em continuidade, que consome mais oxigênio, são os aeróbicos, tá? Temos a musculação, né? Que vai trabalhar o nosso músculo, a nossa musculatura. A gente precisa de músculo, principalmente durante o tratamento, porque o tratamento castiga a musculatura, o próprio câncer também. Então a gente precisa de musculatura forte, tá? Aí a gente pode... Essas são as duas bases, né? Ou que trabalha a força, ou que trabalha o aeróbico. Para essa paciente, o que eu precisava desenvolver? Ela não queria vir mais que 2 vezes, certo? Eu precisava desenvolver nela algo prazeroso, que ela visse resultado e que ela poderia voltar
né, a fazer o exercício cada vez mais. Então, a gente vai atrás, busca daqui, busca de lá, e a gente associou que quando ela fazia aeróbico e força no mesmo dia, isso trazia uma satisfação para ela, porque era curto período de um e curto período de outro, não ficava prolongado, e o resultado na balança, que era o que eu precisava dela, e na composição corporal, ou seja, ela perder gordura e aumentar a massa magra, trazia mais resultado a ela. Resumo da ópera, ela conseguiu diminuir peso, tá? Foi por volta de 7 quilos, foi fazer a mastectomia radical, tá? Da mama direita, uma mama volumosa, que ela ficou bastante constrangida, mas depois retomou, deu tudo certo. E depois foi fazer a rádio. Hoje, como ela está? Recuperada e praticando 3 vezes na semana. Já intercalando entre musculação e aeróbico e não recuperou o peso, aquele peso anterior. Tô, claro, resumindo aqui pra vocês, mas pra gente chegar num seguinte consenso. Olha só. De acordo com a necessidade, se você está com sobrepeso ou está com obesidade e o médico pediu para que você perca peso, o que a gente sabe hoje? Que se você fizer pelo menos, tá? Pelo menos, lembra que uma vez por semana, a gente não vai conseguir milagre. Se você faz uma, a gente consegue fazer 2. 2 vezes por semana. Se você juntar um exercício que seja no início uma caminhada ali, vai passando o tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, chegar pelo menos a uns 30 minutos. E depois fizer, mas que seja 30 minutos de uma musculação bem orientada, uma musculação que o profissional saiba ali prescrever o treino de acordo com a sua necessidade no momento, você vai ter uma resposta muito mais favorável a essa questão de perda de peso, essa questão de controle de alguns sintomas, muito melhor do que se você simplesmente ficar nas suas atividades físicas cotidianas ou só ficar na caminhada que você faz aí de vez em quando. Porque o exercício, ele precisa ser estruturado. Então, como que é essa estrutura? Precisa de tempo de duração, precisa saber qual é o movimento que você vai executar, qual é o estímulo que você vai receber, se é um aeróbico, se é fazendo força, tá? Então, esses exercícios que podem ser, o aeróbico eu falei, caminhada, pedalar, correr, mas pode ser dançar, tá? Algo que te promova prazer a ponto de que você realize com constância. Porque uma coisa é certa, gente, exercício bom é exercício realizado. Não adianta eu falar aqui pra vocês, olha, fazer uma parada de mão vai salvar a tua vida. Se você, parada de mão é ficar de ponta cabeça, que igual a gente fazia quando era criança. Vai salvar a tua vida? Se você não fizer, se você não realizar, tá certo? Não adianta eu falar pra você, olha, musculação é fundamental. Se você não fizer, tá? Então o que a gente precisa descobrir? Primeiro, quais são as suas memórias de movimento que te trazem assim uma vontadezinha de repetir? Né? Às vezes dançar é uma, às vezes fazer uma caminhada com um companheiro, com uma companheira é prazeroso pra você. Às vezes correr era algo que você gostava de fazer, mas que agora talvez fique um pouco difícil, mas só se colocando em movimento, nesse movimento já te traz uma memória feliz, com certeza você vai voltar a executar. Então, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer dentro, né, ou após um diagnóstico de câncer, são os exercícios aeróbicos, mas não qualquer exercício. Um exercício que tem um significado positivo para você. Então, buscar dentro de você exercícios aeróbicos. Ai, peraí, a Maíra falou exercício aeróbico, eu preciso fazer. Você precisa encontrar se é caminhar, se é pedalar, se é fazer com que dançar, se é fazer alguma coisa com alguém, seja uma caminhada mais intensa na rua ou numa esteira, tá certo? Algo que te promova prazer. Precisa trazer isso. E por quê? Por que precisa? Gente, não sei se vocês já repararam depois do tratamento. A cabeça fica um pouco confusa, né? Parece que a gente tá perdendo a memória. Parece que, assim, fazer conta de cabeça, então, às vezes fica até impossível. Porque vai realmente trazendo ali um prejuízo cognitivo muitas vezes, tá?
quando a gente consome mais oxigênio em movimento, sabe o que acontece? Além de acelerar a perda de gordura, a gente começa a dar um estímulo para o nosso cérebro diferente do que o tratamento está dando, que é ali combater as células que se proliferam rapidamente. Uma célula que se prolifera rapidamente é neurônio. E eles são ali atingidos pelo tratamento. Por isso a gente fica com a memória mais fraquinha, fica com o raciocínio mais lento. Quando a gente faz um exercício aeróbico, quando a gente faz um exercício que consome do nosso oxigênio a ponto de a gente não conseguir falar e fazer ao mesmo tempo, a gente está promovendo no nosso cérebro um fenômeno chamado neuroplasticidade. Olha que nome bonito. Neuroplasticidade. O que é isso? Formações de novos neurônios, de novas conexões nervosas, para que o nosso raciocínio fique mais ativo. E aquela sensação de lentidão, aquela sensação de perda de memória, ela vai diminuindo. Porque existe um fenômeno durante o tratamento que é esperado, que não é comum, não é normal, mas é comum, que é a neurotoxicidade, tá? Essa neurotoxicidade que traz esses efeitos e que podem perdurar pós-tratamento. Então a gente pode prevenir. Ou se você já está assim, você pode promover estímulos para que seu cérebro se recupere, se regenere, tá certo? Então, exercício aeróbico precisa ser realizado. Ah, Maíra, quantas vezes na semana? Todo dia, se você quiser. Não há contraindicação, tá? O que há contraindicação é o volume, é a intensidade. Não precisa ser algo incapacitante, não precisa ser algo que você não consiga andar amanhã. Mas também não precisa ser algo que você faça assim, como eu tô fazendo a live, conseguindo respirar sem ficar ofegante. Não, que você pelo menos sinta que tá ofegante sem que te desgaste a ponto de, meu Deus, tá me dando até tontura. Isso não, tá? Então, exercícios aeróbicos são fundamentais para você que tá sim vivenciando esse diagnóstico. Para quê? Para que você tenha qualidade de vida, para que a sua cabeça volte a funcionar, para que você volte a trabalhar, para que você crie novos projetos. Eu tenho uma amiga, gente, que teve diagnóstico de câncer com 40 anos, 39, 40. Um câncer altamente agressivo, porque câncer em pessoas mais jovens geralmente são. E ela ficou assim, confusa, e ela veio pra mim, ela falou, amiga, é minha amiga de infância, gente, desde os 13 anos a gente é amiga, com 40 ela foi diagnosticada, e grávida, né, pra ficar um pouco mais complexo. Infelizmente teve aborto espontâneo, mas ela falou, amiga, me ajuda, porque eu vou passar por esse processo. A cabecinha dela ficou tão lenta, ela era economista, tá, de formação. E a gente foi no processo. Vamos lá, fazendo alguns exercícios aeróbicos com que a gente chama de dupla tarefa, sabe? Coloca para fazer cálculo de cabeça, para responder, fala ali 5 palavras, ela tem que memorizar e me falar. Fala assim, me diga 5 países com a letra P, se é que tem, nem sei se tem, mas é só um exemplo, enfim. Fomos absorvendo isso. Passado 1 ano e meio de tratamento, pasmem vocês, ela largou a economia, que era algo que ela não gostava de fazer, e tá na faculdade de psicologia agora, 42 anos. Olha que maravilhosa. Cabecinha, tá acontecendo. E o exercício na vida dela, né, gente? Uma vez picado por esse bichinho do exercício, geralmente a gente tende a continuar. E tá ótima, né? Está ótimo fazendo uma outra faculdade aos 40 anos. Não é incrível? Eu acho isso sensacional. Então, exercícios aeróbicos não podemos deixar. Ah, Maíra, eu não consigo fazer todo dia. Sem problema. Lembra que eu falei? Tem dia bom e dia não tão bom assim. Faça principalmente, mas sem preguiça, hein? Não vai deixar a preguiça dominar. Faça um pouquinho. Ah, Maíra, não tô tão bem. Faz uns 5 minutinhos. Faz uns 10 minutinhos, mesmo que seja em casa, uma caminhadinha no lugar. Mas se esforça, não deixa essa peteca cair, não. Então, exercícios aeróbicos não pode faltar, ok? Pelo menos 2 vezes na semana. Lembra sempre, uma vez não conta. 2 vezes na semana, pelo menos, tá? Não vou aqui passar a mão na cabeça, falar, ai, que bom que pelo menos uma vez você fez. Nananina. Não vou mentir, não. O câncer é desafiador e o exercício precisa também ir na mesma direção. Beleza?
Segundo exercício que não pode faltar, eu já dei aqui a colinha, que é a musculação. Gente, uma coisa que a gente precisa entender na vida. Olha, pode ser, gente, que vocês não queiram nunca na vida falar inglês. E tá tudo bem, tá? Pode ser que vocês nunca na vida queiram falar hebraico. Tá tudo bem também. Nada vai mudar. Mas uma coisa, gente, escrevam aí. Uma coisa, vocês podem relutar comigo agora, ficar chateado comigo, mas vai ser por pouco tempo. Uma coisa vocês não vão poder fugir, é da musculação. Se você quer ter qualidade de vida e superar esse diagnóstico de câncer. Sabe por quê? Gente, o músculo, ele é fundamental para que a gente funcione bem, para que essas substâncias tóxicas que a gente toma quando tá em tratamento sejam absorvidas e utilizadas da melhor maneira possível e removidas da nossa corrente sanguínea na velocidade que precisa para que não gere tanto efeitos adversos no nosso corpo. O músculo, ele não é só uma questão estética que muita gente coloca, isso é um mito, é uma mentira. O músculo, ele é responsável para que você cuide do seu filho, para que você veja os seus netos, para que você trabalhe, para que você estude, para que você namore, tá? Porque não é porque teve diagnóstico de câncer que a gente não tem que ter vida amorosa, pelo amor de Deus, tá certo? Vida íntima, a gente precisa ter isso, tá? Ele é importante para que você tenha vida social, ele é importante para que você vá se cuidar, para que você vá conviver com seus amigos, para que você vá viajar, vá fazer o que você bem entender, tá? Sem músculo não é possível. Porque sabiam de uma coisa? Eu vou contar pra vocês. O tratamento, ele agride o nosso corpo porque ele tá combatendo o tumor, é o trabalho dele. Tá tudo certo sobre isso e a gente precisa cumprir esse tratamento fielmente ali. Só que ele traz um prejuízo para as células, para cada celulinha do nosso corpo, que é acelerar o nosso processo de envelhecimento. Sabiam disso? E quando ele acelera esse processo de envelhecimento, a gente fica mais suscetível a ter novamente uma recidiva de tumor. Olha que coisa seríssima. E se essa recidiva de tumor acontecer, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas se ela vier a aparecer, ela vai ser mais forte, o tumor vai ser mais agressivo do que o primeiro, tá? E o músculo, a musculação, ela tem um fator rejuvenescedor, ela tem um fator diretamente contrário a essa situação do tratamento. Ele desacelera esse processo, ele traz para nós um processo de resposta a um desaceleramento mesmo desse processo de envelhecimento potencializado pelo tratamento significativo, a ponto de ser um dos fatores de proteção contra a recidiva de tumor. Gente, fala pra mim se isso não é incrível. E não é remédio. E não é nada que você compra na farmácia. E não depende de alguém te levar. Depende de você se movimentar. Então não adianta. Se você, como eu disse, se você não quiser ficar nunca rico na tua vida, fique tranquilo, tá tudo bem. Se você nunca quer conhecer, se você nunca quiser na vida conhecer a Índia, tá tudo bem. Nada vai mudar na tua vida, tá tudo ótimo. Mas se você não fizer musculação, amor, aí eu fico triste. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai acabar fazendo, porque você tá assistindo essa live, embora você fique chateada comigo nesse momento, falar, Maíra, a musculação é um saco, eu não gosto de realizar. É porque você não fez comigo. Brincadeira. É porque você não fez direito, você não fez do jeito que pode ser prazeroso. Existe este método, existe esta maneira. Gente, tudo na vida tem que ser associado a prazer, por favor. A gente veio nesse mundo para evoluir e a gente não precisa evoluir só na dor.
a gente pode evoluir no amor, a gente pode evoluir no prazer, né? Tem uma frase que eu vou falar pra vocês, que Chico Xavier dizia, sem falar sobre religião, apenas uma frase de Chico Xavier. Ele dizia o seguinte: se a dor fosse de Deus, Deus não permitiria que a ciência desenvolvesse a anestesia. Vou falar de novo. Se a dor fosse de Deus, Deus não permitiria que a ciência desenvolvesse a anestesia. Tá certo? Porque eu recebo alunas, né, que são pacientes oncológicas, que elas acreditam que estão pagando um pecado. Então, eu fiz muito mal a mim. Maíra, eu não cuidei de mim a vida toda, olha como é que eu tô. Se culpando. Gente, por favor, não precisamos de culpa, não precisamos de dor para aprender. Mas, se a dor te visitou, se a doença te visitou, saiba que tem recurso, tá? E pode ser no prazer. A musculação é um recurso não medicamentoso, que é independente das pessoas, que pode ser muito prazerosa e que vai te trazer, acima de tudo, a sua qualidade de vida, para que você suporte o tratamento bem, para que você se recupere desse tratamento bem, para que você se proteja de uma recidiva desse tumor, tá certo? E mesmo que você tenha tido a recidiva e esteja, por exemplo, num tratamento paliativo, que te traga condições de controle da doença, porque o músculo, quando em movimento adequado, com a carga certa, na fase certa de tratamento, ele manda informação para dentro do tumor. Sabe qual a informação? Olha, aqui você não está num ambiente favorável. Eu vou ajudar o tratamento a te combater. Então, é força química junto com força biológica se unindo para que você se restabeleça em saúde. Porque não é porque você está com diagnóstico de câncer que você precisa ser doente. Não é para isso. Tá certo? A gente tem que buscar a saúde que tá em você para superar essa fase, porque ela vai passar e ela pode passar com qualidade de vida. Então, 2 exercícios fundamentais eu trouxe para vocês hoje, que é o aeróbico e o de musculação. Maíra, qual que eu faço primeiro? Qual que eu faço segundo? Maíra, quantas vezes eu tenho que fazer musculação? Quantas vezes eu preciso fazer musculação por semana? Gente, pelo menos 2. Uma só não vale, porque gera estresse, não gera adaptação e eu não vou mentir, como eu já disse, pelo menos 2 vezes. Então, se você fizer 2 dias de aeróbico, mais 2 dias de musculação, são 4 dias ativos na sua vida, na sua agenda. Maíra, precisa ficar 1 hora. Não necessariamente. Você pode fazer... Só um minutinho. Oi, Bê. Não pode, amorzinho, você tá dodói. Tá, se espera um pouquinho. Tem um filho dodói que eu não posso deixar descer hoje. Gente, perdoa. Desculpem aqui. Ao vivo é assim mesmo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, 4 vezes na semana, pode parecer surreal. Fala, Maíra, não vou conseguir. Eu tenho químio tal dia, tenho que fazer exame tal. Ok. Pelo menos 2. Tá? Pelo menos 2. Maíra, como é que eu vou fazer aeróbico e musculação 2 dias na semana? Faz um exercício, por exemplo, começa com aeróbico num período e finaliza com a musculação. Mas lembre-se, gente, precisa ter um profissional capacitado, que entenda do teu processo, que entenda da tua fase de tratamento, que entenda de você para te ajudar, tá? Não vá fazendo, achando, copiando o treino porque a coleguinha postou. Não! Você tá num outro cenário e precisa de outros cuidados. Estou te falando, precisa de aeróbico e musculação 2 vezes na semana e com um profissional capacitado, tá? Maíra, tenho dúvida, não sei como fazer. Gente, aqui na live eu não consigo adentrar o universo de vocês, mas manda direct, manda no comentário, que vai ser um prazer ajudar. Consigo prescrever treino assim à distância? Infelizmente ainda não, mas aguardem que vocês terão novidades que a gente está preparando com muito carinho para vocês, tá? Mas é importante que vocês saibam, 2 tipos, aeróbico e musculação, para sua qualidade de vida, independente, tá, gente? Em qual fase de tratamento. Não precisa esperar quimioterapia acabar para fazer tratamento, fazer exercício físico. Por favor, fale pro seu médico. Olha, doutor, quero fazer exercício. Posso fazer? Tô liberado? Ele deu o ok?
bora fazer. Não precisa terminar. Muita gente fala pra mim, Maíra, quando eu terminar a químio eu vou fazer exercício. Não, amor, é durante a químio que você mais precisa, tá? Tendo o aval do seu médico, bora lá, vamos fazer aeróbico e musculação, tá? Buscando um prazer. Se puder, associado no mesmo dia, ok. Se você ainda puder por 4 vezes na semana separadinho, melhor ainda. Mas o importante é que você saiba que a gente pode evoluir se movimentando, prevenindo, se protegendo, trazendo prazer à sua rotina e buscando a sua qualidade de vida nesse cenário que pode ser mais leve, né? Trazendo aí para você condição de saúde para que você continue vivenciando a sua vida, mesmo se tratando, tá bom? Vou ler aqui uma perguntinha da Marinete. Boa noite, tenho artrose no joelho, posso fazer academia? Você pode, né, Marinete? Mas você fez tratamento oncológico também, tá em tratamento, depois você manda aqui pra mim. Você pode e você deve, só que precisa ser adequado à sua condição, né, de artrose no joelho, tá? Precisa, é fundamental para você trabalhar a musculatura até para não dar essa sobrecarga na sua articulação, tá? É fundamental que você faça. Mas lembre-se, um profissional de educação física precisa saber do seu quadro e ele precisa entender do seu processo, tá? Para que traga benefício a você. Tá certo, gente? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se tiverem, vocês coloquem aqui, por favor, que senão a gente encerra a nossa live de hoje. A Dani bateu palminha, obrigada, Dani. Dani também, profissional de educação física maravilhosa. A doutora Carol, sensacional, Carol, beijo, obrigada. Gente, se vocês não têm mais dúvidas, olha, espero que esse conteúdo tenha trazido a vocês um pouco mais de lucidez, um pouco mais de confiança para que vocês se movimentem. Mande esse conteúdo para quem vocês acharem que precisa. Se tiver qualquer dúvida, mande no direct, mande aqui nos comentários que a gente terá um prazer enorme de ajudar vocês, tá certo? E a gente se vê segunda-feira sem falta, conteúdos praticamente diários para vocês, para te ajudar a superar esse diagnóstico de câncer com qualidade de vida, tá certo, gente? Muito obrigada e a gente se vê. Beijinho, ótima noite, gente. Tchau, tchau.